Tem uma informação ao vivo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falando sobre o apagão em São Paulo. Vamos acompanhar o que ele diz agora. Do fornecimento de energia, porque a Enel nada fez. E existem aí várias questões regulatórias que foram objeto de análise e sugestões nossas ao longo do tempo. Por exemplo, existe um convênio de fiscalização da Arcesp com a ANEEL, que é absolutamente inadequado, que não dá poder para a Arcesp precisa se cingir aquilo que a ANEEL estabelece. Nós fizemos contribuições em audiências públicas, nós fizemos sugestões de mudança nesse convênio e não fomos atendidos ao longo desse tempo. E a situação é tão dramática que a esperança que nós temos é na ação do Tribunal de Contas da União, que exerce um papel importante de controle externo. Portanto, é quem exerce o controle externo no âmbito federal e pode cobrar providências do poder concedente, que é o Ministério de Minas e Energia, e da agência reguladora, que é a titular do contrato e que representa o poder concedente nesse contrato com a ANEEL. Então, nós fizemos uma reunião com o ministro Nardes para que ele pudesse ouvir o relato dos prefeitos, a dificuldade que os prefeitos têm com a empresa, a dificuldade que os prefeitos têm de organizar as podas nas linhas energizadas, a dificuldade que os prefeitos têm no reestabelecimento. Todos os prefeitos tiveram a oportunidade de falar, então o prefeito de Cotia pôde falar, o prefeito de Taboão pôde falar, que são os municípios, por exemplo, que têm o maior percentual de pessoas ainda, né? O maior percentual de unidades de consumo sem atendimento, quase 20% das unidades de consumo em cada município. A vice-prefeita de Diadema pôde trazer o caso dela, 30% só daquilo que foi pedido de providência foi realmente executado, árvores ainda não foram removidas em linhas energizadas, porque as prefeituras estão fazendo o seu trabalho, estão tirando as árvores, mas eles precisam, em muitos casos, da desenergização. Então, não basta só também... Estamos acompanhando coletiva de imprensa do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ao lado do prefeito de São Paulo, ele transmitindo as informações dessa reunião que aconteceu há pouco com o ministro do Tribunal de Contas da União. Sinal restabelecido, vamos acompanhar. Da abertura de dados por parte da empresa. Os CCOs das empresas de energia são extremamente fechados. As empresas não têm trabalhado com transparência. Isso não vale só para a Enel, não. Isso vale para todas as empresas de energia que prestam serviço aqui no estado de São Paulo. A gente tem informações das empresas que prestam serviço de gás, de rodovias, de saneamento. No entanto, no caso da energia elétrica, a gente não tem as informações disponíveis. A gente fica cobrando informações do presidente da Enel e tem que quase pedir, pelo amor de Deus, para essas informações serem disponibilizadas. E é interessante. Às vezes você tem lá um dado de unidades de consumo sem energia, 200 mil unidades, 220 mil unidades na cidade de São Paulo. Tempos depois, horas depois, sobe para 240. E aí você pergunta, por quê? Passaram horas e a gente não conseguiu restabelecer nada e aumentou a quantidade de unidades de consumo? E qual é a resposta? Não entrou clientes na base. E a gente não sabe se entrou cliente na base ou se, na verdade, isso é uma estratégia para fugir dos indicadores da regulação de provimento, né, de tempo de reestabelecimento de energia. Então, falta transparência. A gente precisa ter acesso aos dados, a gente precisa saber o que é urgente, a gente precisa saber quais são os pontos críticos para até ajudar, para poder atuar com as equipes das prefeituras. Então, a transparência, a abertura de dados é fundamental. Segunda sugestão que a gente está oferecendo, né, é uma mudança no convênio da ANEEL com a Arcesp, para que a Arcesp tenha mais poder para fazer a fiscalização, para que ela possa ser mais efetiva na sua fiscalização e tornar essa fiscalização um exemplo, para que a gente possa nutrir mesmo a ANEEL de informações para que ela possa exercer a regulação da maneira que é importante. Terceira sugestão que a gente está apresentando na carta, a intervenção na empresa. A intervenção é fundamental. E por que ela é fundamental? Por que a empresa não está fazendo o que cabe? Porque não quer ter despesa com OPEX. Simples assim. Essa é a realidade. A empresa não quer arcar com OPEX. Por que a empresa não contratou as pessoas que ela disse que ia contratar? Porque isso não é remunerado do ponto de vista regulatório. A regulação é frouxa, a regulação se dá em cima de dois parâmetros, DEC e FEC. Então, o que acontece? Como você tem uma série de expurgos, e quando tem um evento climático a gente está expurgando, a empresa não
acaba atingindo parâmetros regulatórios e ela não é punida por isso. Então, você não criou um incentivo. E aquilo que não tem efeito em tarifa, ou seja, não tem efeito em receita, a empresa simplesmente não faz. Por exemplo, ela se queixa de não ter previsão do tempo. Agora, quanto é que custa um radar meteorológico? Quanto é que custa a instalação de anemômetros? Por que a empresa não colocou? Porque ela não vai ser remunerada por isso. Por que ela não mobilizou, de fato, o efetivo, e aí a imprensa, no final de semana, registrou caminhões parados no pátio? Por que a empresa não fez o que deveria? Porque ela não queria gastar dinheiro. Por que ela não mobilizou o efetivo que era necessário para restabelecer a energia? Porque ela não quer gastar dinheiro. E esse papel o interventor pode fazer, porque o interventor pode determinar que essas despesas sejam feitas. Então, ela não está fazendo aquilo que não gera remuneração do ponto de vista regulatório. Então, a sugestão que a gente faz, e é urgente, porque senão na próxima chuva a gente vai estar aqui passando pelo mesmo problema, a intervenção na empresa. E é necessário que após a intervenção, que durante a intervenção a gente possa concluir da oportunidade de abrir o processo de caducidade, de abrir o processo de extinção, porque a empresa já se mostrou incapaz de prestar um serviço de qualidade no estado de São Paulo. A gente está falando do estado mais importante da federação em termos econômicos. A gente está falando de um estado que representa mais de 30% do PIB brasileiro. 1/3 do PIB brasileiro está aqui. A gente está falando de um estado que abriga 44 milhões de brasileiros, sendo que metade vive na região metropolitana de São Paulo. Dos 39 municípios, a empresa presta serviço em 24. Então, essa empresa tem tratado com pouca atenção, tem tratado até com deboche, os prefeitos da região metropolitana, o próprio governo do estado. E a gente não tem uma ação efetiva, porque nós não somos detentores do contrato, nós não somos o poder concedente, nós não fazemos a regulação. E a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para a empresa tomar alguma providência que ela não faz. Nós tivemos uma gradação de esforço aí, nós fizemos reunião com a empresa ao longo do ano passado, ao longo desse ano, nós chamamos a direção da empresa, nós chamamos o conselho da empresa, nós tivemos com o CEO global da empresa para tentar sensibilizar e nada disso funcionou. Nós tivemos com o ministro de Estado, nós tivemos com a agência reguladora e isso também não resolveu. Então a gente está aumentando um pouco, né, subindo mais um degrau nessa escala, pedindo o apoio do controle externo, pedindo o apoio do Tribunal de Contas da União. E não só pedindo apoio, mas formulando sugestões. Por exemplo, como é que fica? A FEComércio estimou um prejuízo de 1,5 bi, 1,5 bi. Quem vai pagar por esse prejuízo? Quem vai pagar o prejuízo que os nossos comerciantes tiveram? Quem vai pagar a mistura de quem perdeu tudo com esse evento? Outra coisa que a gente precisa falar aqui, 200 mil clientes, 200 mil unidades de consumo, e a gente está falando aí, sei lá, 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas sem energia até o momento, e tem uma chuva programada para sexta-feira, uma chuva forte, com ventos fortes. Como é que vai ser? A gente não conseguiu sair nem dessa situação. 4 dias depois a gente continua sem energia, a empresa não mobilizou o efetivo que tinha que mobilizar, está tendo que pedir ajuda para as outras concessionárias. Por quê? Porque não quer ter OPEX, porque não quer ter a despesa de operação. Por isso a intervenção é importante. E já passou do limite. Então a gente precisa elevar o tom, né? A gente não pode permitir mais que a Enel opere no estado de São Paulo, porque ela já se mostrou incapaz, ela não consegue dar resposta. Então existe aqui uma indignação, né? E é um sentimento comum. Os prefeitos puderam externar esse sentimento, muita coisa que está entalada há muito tempo, e a gente precisa de apoio, né? Porque não temos a titularidade do serviço, não somos o poder concedente. As próprias prefeituras não conseguem fazer o próprio trabalho de poda. Tem vários pedidos pendentes, cada prefeitura que tem, os prefeitos puderam externar isso. Dia 25 eu vou entregar 2.300 unidades residenciais. Sabe como é que eu vou entregar? Tarcísio Gomes de Freitas concedendo entrevista coletiva, respondendo aos questionamentos da imprensa, mas dizendo, mais importante, defendendo a intervenção na Enel. Enfim, ele ao lado do prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, Ricardo Nunes, trazendo as informações que foram discutidas em uma reunião com o ministro do Tribunal de Contas da União e as sugestões que foram discutidas nesse encontro. Enfim, ele reforçou que, segundo os dois, há necessidade de intervenção na Enel,
dizendo que o presidente da empresa foi cobrado por diversas vezes, mas que a Enel acabou não investindo o dinheiro necessário, não mobilizou as equipes para resolver esse problema do apagão em São Paulo, simplesmente porque não quis, e por essa razão ele elencou uma série de questões que foram identificadas pela administração estadual e municipal que justificariam a intervenção na Enel. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, que está acompanhando de perto essa situação em São Paulo. Dávila, queria que você trouxesse a sua reflexão sobre essa sugestão do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele defende a intervenção na Enel, Dávila. Olha, Caniato, é inacreditável que o governador do estado de São Paulo precisa convocar uma coletiva para fazer um desabafo, para retratar a indignação dos paulistas com o péssimo serviço prestado pela Enel. Péssimo serviço que afeta a vida de milhares de paulistas e, além de tudo, atrapalha a vida dos prefeitos, como o próprio governador colocou. O governador ali, ele colocou 3 sugestões que me parecem muito pertinentes para o momento. A primeira, o que ele avisou, a descentralização do poder. Já que o poder concedente, que é o governo federal, que é a ANEEL, não consegue fazer a fiscalização de maneira competente, descentraliza o poder, dá esse poder mais à CESP. Porque aí a CESP, aqui em São Paulo, pode fiscalizar, cobrar melhor o poder concedente, ou seja, a Enel ou qualquer outra empresa que esteja prestando serviço. Então, o primeiro ponto é esse, a descentralização. O segundo ponto, que é simplesmente inacreditável, é a falta de transparência. Imagina só, o governador do estado de São Paulo tem que implorar para o presidente da Enel para dar dados. É uma coisa inacreditável isso. Onde está a transparência? Mas como é que nós fazemos uma concessão pública sem exigir transparência? Transparência dos dados, para que o poder público e a empresa possam tomar decisões racionais, evitar problemas. Porque senão o que há é o que está acontecendo hoje. Esconde problemas, esconde números, e aí quem paga o preço é o cidadão paulista. É inacreditável. E o terceiro, o que ele menciona, que é essa intervenção externa na empresa. Está correto. O que é intervenção? Obrigar a empresa a fazer os investimentos estratégicos para que ela possa prestar bons serviços. E, por fim, o governador pede aí o processo de caducidade do contrato. Está correto. Então, o que o governador Tarcísio está fazendo é externando a indignação da gestão pública, dos prefeitos, dos paulistas, com um serviço mal prestado, mal fiscalizado, carece de transparência, tem uma conta de energia que nós pagamos que é caríssima, tá certo? Então, o que ele está falando, já que não presta serviço, não é possível manter essa empresa no estado de São Paulo. Está correta a postura do governador. Tem que vir a campo, não pode se esconder e tem que externar esta indignação que todos nós paulistas hoje sentimos com esse descaso da Enel com o estado de São Paulo. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando, inclusive Tarcísio Gomes de Freitas com vários prefeitos, autoridades, enfim, conversando com os jornalistas. A parte importante a gente transmitiu ao vivo, daqui a pouco a gente volta a tratar dessa situação aqui no estado de São Paulo, principalmente na capital e arredores, o apagão que ainda atinge mais de 200 mil imóveis. E o que vai acontecer com esse contrato com a Enel? A gente vai trazer daqui a pouco.